Meus prezados irmãos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus agora. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos restaura, essa palavra que nos alegra, que nos anima. E graças a Deus, porque Ele tem nos animado. E eu quero compartilhar com você novamente esse Salmo 146. Salmo 146. E eu quero chamar a sua preciosa atenção. Este Salmo 146 até o Salmo 150 são 5 salmos que começam com a expressão aleluia. São salmos de louvor a Deus. Na sinagoga judaica, na liturgia matinal, esses 5 salmos são cantados para começar o dia. Então nós estamos começando o dia hoje aqui também. Não vou ler os 5 salmos, mas com o Salmo 146. E vamos tirar algumas lições preciosas desse salmo. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para o versículo de número 5, que exegeticamente é o tema desse salmo. Você, na sua Bíblia, Salmo 146, ele tem um título que é colocado em negrito: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Isso não consta no texto original. Isso é sugestão do tradutor. Porque a ideia principal do salmo é o versículo 5. E o versículo 5 diz assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E aqui nós temos a ideia-chave. E a pergunta que nós temos que fazer para o texto, e que o salmo vai responder, é como uma pessoa que tem Deus como seu auxílio deve viver. E a resposta que o versículo diz é viver feliz, é viver abençoado, é viver contente, é viver satisfeito. Então essa é a ideia fundamental do salmo. Feliz, abençoado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Essa palavra auxílio é a palavra que aparece em Gênesis capítulo 2 da criação da mulher, auxiliadora idônea, compatível. E é tão interessante que esse termo é aplicado à pessoa de Deus,
como aquele que é o nosso auxílio divino, auxílio soberano, auxílio grandioso, auxílio que vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o auxílio? O meu auxílio, o meu socorro vem de Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, começando esse domingo, que se Deus é o nosso auxílio, se a nossa esperança está em Deus, nós somos felizes, nós somos abençoados. E como deve viver uma pessoa que tem Deus como seu auxílio? Primeiro, tem que viver louvando. Veja versos 1 e 2, por favor. O salmista, ele toma uma decisão. Ele diz, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, uma pessoa que tem Deus como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, tem que tomar a decisão de louvá-lo, de viver uma vida de louvor. A expressão hebraica, louvai ao Senhor, é uma expressão composta das consoantes hebraicas de Yahvé. Lá em Deuteronômio, essa expressão, louvai ao Senhor, ela pode ser traduzida como Deus é o meu louvor. Deus é o meu louvor. Eu louvo porque Deus é meu. Porque Deus está em mim. Porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o meu auxílio. Então eu tenho que viver uma vida de louvor. Porque Deus, Ele é meu. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Se você observar, temos que tomar essa decisão. E é muito interessante quando você lê lá em Tiago, não sei se vocês já observaram isso, lá em Tiago, capítulo 5, Tiago diz assim, se alguém está sofrendo, faça o quê? Oração. Se alguém está alegre, o quê? Cante louvores. E é tão interessante, porque esse alguém aí, somos nós os crentes. E todo sofrimento do crente deve nos levar à oração. E quando nós estamos sofrendo e oramos, Deus transforma o nosso sofrimento em alegria. E aí nós o quê? Cantamos o quê? Louvores. Calvino diz que os salmos é uma espécie de anatomia da alma humana. E é isso que acontece aqui. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando pela maior dificuldade, mas se Deus é o seu auxílio, você no meio do sofrimento, você ora. No meio do sofrimento, Deus transforma a sua tristeza em alegria. E você vai entoar cânticos de livramento, de louvor. Deu para entender? Então vamos louvar a Deus. Tome essa decisão. E como é que você vai louvar esse Deus? Você vai louvar esse Deus com toda a sua alma, com todo o seu ser. Outro dia, alguém perguntou, pastor, esse negócio de expressão corporal no culto, como é que é? Eu falei, não sei como é que é, não. Eu sei que nós adoramos a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, com tudo que nós somos. Louva a minha alma. A palavra alma aqui não é somente o aspecto interior, mas como o judeu ele é unicotômico, a alma é a pessoa. É o ser.
Por isso que Paulo diz lá, em Romanos, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louva minha alma ao Senhor. Segundo, louva a Deus com cânticos espirituais. Irmãos, eu fui criado parte da minha vida pela minha avó. E a minha avó é uma mulher muito sofrida, mas uma mulher crente. Mas uma coisa que ela fazia todos os dias, na época era o inário evangélico, dos metodistas. E antes de dormir, nós cantávamos 5, 6 hinos de louvor a Deus. Você já notou quando você está triste, você começa a cantar, você começa a louvar a Deus? E essa tristeza vai embora. E essa tristeza é transformada em alegria. Irmãos, preste atenção. Deus habita no meio dos louvores. A igreja de Deus, segundo Apocalipse capítulo 5, ela vive diante do trono, adorando, cantando. E é tão interessante porque um poeta, ele diz que todo sofrimento do crente, toda a provação do crente termina em poesia, e poesia cantada. E se você observar e estudar os salmos, todos os salmos, ou grande parte dos salmos, eles começam com dor, com gemido, com oração, com sofrimento, mas sempre termina com louvor, com adoração. Por isso que o livro dos Salmos, o 5º livro dos Salmos, é concluído com 5 salmos de louvor, de adoração. Tome a decisão de louvar ao Senhor. Louve a Deus com toda a sua alma, com todas as suas forças. Louve a Deus com cânticos. Com cânticos. A gente recebe muita mensagem chata pelo WhatsApp. Mas de vez em quando a gente recebe uns louvores. E é tão bom porque às vezes você está num momento tão difícil e você canta aquele cântico, né? Outro dia eu recebi, estava meio triste aí, uma irmã aqui da igreja, um irmão mandou para mim, o Paulo César, cantando Mestre, o mar se revolve. Quantas vezes, irmãos, em momentos de dificuldade, nós precisamos aprender a tomar essa decisão. Vou louvar ao Senhor. Vou louvar ao Senhor com toda a minha alma. Vou louvar ao Senhor com cânticos. Vou louvar ao Senhor enquanto eu viver. Durante a minha vida toda. Eu não sei se você sabe, mas você vai continuar vivendo depois que passar pela morte. E se existe uma coisa que nós vamos fazer no céu, é adorar a Deus. É louvá-lo. Eu não sei se você já fez um estudo no Novo Testamento, porque a graça, durante 400 anos, quando não houve profecia em Israel, ninguém cantava. Mas quando a graça chegou, a graça trouxe a música. Quando Jesus foi anunciado para Maria, Maria cantou. Quando Zacarias recebeu a notícia que João Batista ia nascer, ele cantou. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. Quando Simeão tomou Jesus nas suas mãos, cantou. Quando Jesus celebra a Páscoa e a Santa Ceia, indo para a cruz, diz lá, e cantando o hino, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus e a graça de Deus traz a música para o coração do povo de Deus.
segundo lugar, quem tem Deus como seu auxílio, deve viver louvando, mas quem tem Deus como seu auxílio, não pode, está proibido de confiar nos homens. Proibido. Você está proibido. A Bíblia fala, maldito o homem que confia o quê? No homem. Veja aí, a proibição. 3 e 4, não confieis em príncipes. Aqui a gente poderia botar governador, prefeito, presidente da República, né? Supremo Tribunal Federal. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Por 2 motivos. Porque neles não há salvação. Quem salva você, quem auxilia você, é Deus. Ele é o seu auxílio. Nele está a nossa esperança. Ele pode até usar homens, mas a nossa salvação vem de Deus. A salvação do justo vem de Deus. E ele vai colocar 2 motivos. Os homens são impotentes. Você não pode confiar na impotência humana. Você não pode depositar sua esperança na impotência humana. Os homens são impotentes. Segundo, os homens são transitórios. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quando o homem morre, morre com ele os seus planos, os seus desígnios, as suas ideias. Então nós não podemos depositar a nossa confiança em pessoas, em homens, em príncipes, porque eles são impotentes e são transitórios. Mas ele vai dizer, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, se Deus é o nosso auxílio e a nossa esperança, nós somos pessoas felizes. Porque diferentemente dos homens, veja aí a descrição que o salmista faz. Esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. 2 coisas importantes aqui. Nós temos que viver confiando e dependendo totalmente de Deus. E as razões são colocadas. Ele é o Senhor Criador. Ele que fez os céus e a terra. Ele criou tudo que existe. Ele criou o universo, a terra, o mundo. O pecado, quando entrou na sua vida e na minha vida, está lá em Romanos capítulo 1. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. Mas quando eu entendo quem Deus é e o que Ele fez, a minha fé se agiganta. Mas é muito interessante colocar aí, porque assim, Ele fez todas as coisas, mas Ele mantém para sempre a sua fidelidade. E aqui eu quero que você entenda que fidelidade está relacionada com o Deus de Jacó. O Deus de Jacó, Ele é fiel. O Deus de Jacó é o Deus da aliança, é o Deus da eleição, é o Deus das promessas. E Deus é imutável na sua fidelidade. O seu ser não muda, a sua palavra não muda, as suas promessas não caducam. Não há mudança, nem sombra de variação em Deus, no seu ser, no seu caráter, naquilo que Ele diz.
Então você pode confiar hoje. E pode continuar confiando sempre, porque Deus é imutável. Deus não morre. Os seus planos não acabam, os seus propósitos e os seus desígnios permanecem para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse é o nosso Deus. Mas Ele vai dar continuidade. Esse Deus, Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Esse Deus é o Deus da justiça. E a justiça de Deus, ela pode aparentemente nós acharmos que é tardia. Mas ela vem. Ela vem. Tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Ele é o juiz de toda a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Salmo diz que Deus se ira todo dia. Todo dia Deus se ira diante das injustiças que são cometidas no mundo. Mas Ele retém a sua ira. Ele faz justiça. Ele cuida e defende a causa dos necessitados, irmãos. Pode ter certeza disso. Ele é o pai dos pobres. Ele é quem supre as necessidades de todos. Quando eu vejo ouço essa semana o relatório do agronegócio, que nós tivemos a maior produção de alimentos de toda a história do Brasil. No ano da pandemia. É Deus que faz nascer. É Deus que faz florescer. É Deus que rega a terra com chuva. É Deus que sustenta. É Deus que está usando irmãos aqui de Pinheiros para distribuir cesta básica. É Deus. É Deus que supre. O Senhor também. E aí, a expressão Senhor. E aqui é como se o salmista saísse de Deus, Yahvé, Elohim, e fosse para o Senhor como Jesus Cristo, Filho. E ele vai repetir 6 vezes aí essa expressão Senhor. Por que que eu e você somos felizes por ter Deus como nosso auxílio? Porque Ele não somente fez para nós, mas Ele faz em nós e por nós. Ele não só fez os céus e a terra, Ele não somente mantém a sua fidelidade, mas vai colocar aqui algumas situações que eu e você podemos passar na vida. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ah, irmãos, cada frase dessa aqui dá um sermão. O Senhor liberta os encarcerados. O Messias veio, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar, para ser pregador, para curar, para ser um médico das doenças que você sofre, para curar os cegos, para curar os aleijados, para curar definitivamente na cruz o sofrimento humano, a morte, o pecado, a dor. O Senhor levanta os abatidos. Esse aqui é o que eu mais gosto, porque de vez em quando eu fico meio abatido. E Paulo diz, nós somos abatidos, porém não destruídos. Todo crente, você pode estar abatido, meu irmão, hoje aí, mas o Senhor levanta você hoje. Se o seu auxílio é o Senhor, você é uma pessoa feliz.
Se a sua esperança está no Senhor, você é uma pessoa feliz. E Ele levanta você. Ele tira você da depressão. Ele tira você do cárcere, da culpa, do pecado. Ele tira você de qualquer situação que lhe aprisiona. Ele quebra todas as correntes. Ele veio para pôr em liberdade os cativos. Ele faz isso por mim e por você. O Senhor ama os justos. Então não ama ninguém, porque não ama o justo sequer. Por que o Senhor ama os justos aqui? Ele está falando que Deus ama aqueles que foram justificados, o seu povo. Amei a Jacó. E todos nós somos como Jacó. Mas Deus nos escolheu e nos amou incondicionalmente e nos salvou e se tornou o nosso Deus. E o salmista diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor guarda o peregrino. E aqui não é somente aquele que viaja, mas todos nós, segundo Pedro, somos peregrinos nessa vida. E Deus nos guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. Mas eu quero terminar com essa expressão maravilhosa. Porque o Senhor, Ele protege os frágeis. Ele ama o seu povo, pecador, igreja. Somos o povo, filhos de Jacó, descendentes de Jacó, mas que recebemos a graça seletiva de Deus, a graça incondicional de Deus, a graça salvadora de Deus. E Ele manda, porque o seu amor não tem fim, o seu amor é imutável. O seu amor não é sazonal. Mas, para concluir, no versículo 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó igreja, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Nós somos o povo mais feliz, mais abençoado da terra. Está lá em Deuteronômio. Moisés diz isso. E por que nós somos felizes, somos abençoados? Porque o Deus de Jacó é o nosso auxílio. E a nossa esperança está no nosso Deus, no nosso Senhor Deus. Ele é a nossa esperança. Por isso, tome a decisão de louvar a Deus, de ter uma vida de gratidão, ter uma vida de satisfação. Está triste? Está sofrendo? Ore. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus transforma as nossas tristezas em folguedos, diz o salmista. Não confie em homens. Não confie em príncipes. Confie em Deus. Confie em Deus. Esse salmo me fez muito bem essa semana. Eu fiquei com ele meditando. E meditando significa ruminando. Aquele que a vaca faz com capim, né? O verbo meditar é ruminar. E eu quero desafiar você nesse domingo. Tome uma decisão de ser um adorador, de ser mais grato a Deus, de ser mais feliz. Um crente infeliz é tão incoerente como um demônio, um capeta humilde. Tá certo? Se encontrar um capeta humilde, é a mesma coisa de um crente infeliz.
porque o texto está dizendo, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. O nosso Deus, o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa esperança. E nós queremos, ó Deus, depositar toda a nossa fé, sabendo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor continuará fazendo por nós e em nós. O Senhor está trabalhando na nossa vida. Nós caímos, nós pecamos, o Senhor nos levanta, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Anima a tua igreja nesta manhã, Senhor. Fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está batido, liberta aquele que está encarcerado, consola aquele que está triste, Senhor. Faz isso, porque nós precisamos. Faz isso, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso auxílio. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.